Boa noite, meu nome é André Mansano, eu sou especialista no tratamento de dores crônicas. Eu espero que estejam todos seguros nas suas respectivas casas. E nós vamos falar então hoje sobre um assunto muito importante, que é a neuralgia do trigêmeo. Se alguém não estiver ouvindo, tiver com algum problema, me dá um feedback, por favor, através dos comentários. Bom, iniciando, a neuralgia do trigêmeo não é uma causa muito frequente de dor na face, mas é uma causa muito importante, tamanho o sofrimento que ela causa ao paciente. É uma das piores dores existentes. Há quem considere a pior dor que o ser humano é capaz de experimentar. Como eu disse, ela não é muito comum, ela atinge aí 27 a cada 100 mil habitantes por ano. Então, no Brasil, mais ou menos, nós temos umas 50 mil pessoas por ano atingidas com esse tipo de problema. É mais comum em mulheres, mas obviamente acontece em homens também, e bastante. E é mais comum em idosos, embora a gente saiba que também acontece em paciente bastante jovem. Tá? Bom, primeiro, o que é o nervo trigêmeo? Né? O nervo trigêmeo ele é o quinto nervo craniano, nós temos 12 nervos cranianos. E ele recebe esse nome trigêmeo porque ele tem 3 ramos. O primeiro ramo inerva essa parte aqui de cima do rosto, que está pintada mais ou menos em roxo, e era chamado de ramo oftalmico, tá bem? O segundo ramo é chamado de ramo maxilar e inerva essa parte aqui desenhada mais em verde, tá bem? E o terceiro ramo é chamado de mandibular e inerva essa parte mais inferior do rosto aqui. Então, o primeiro ponto importante é que o nervo trigêmeo ele é responsável pela sensibilidade da face. Ele não é responsável pela movimentação da face, pela mímica facial. Toda essa movimentação da face é feita através de outro nervo chamado de nervo facial, tá bom? Então isso é muito importante que a gente saiba já de antemão. Então, ramo a ramo aqui, o nervo oftalmico, que inerva agora essa parte verde, tá bem? Então, principalmente acima dos olhos e uma parte mais superior do nariz aqui, tá bem? E os olhos também. O ramo maxilar, que aqui está desenhado em laranja, inervando essa parte aqui do meio do rosto, parte do nariz, o céu da boca e o lábio e os dentes e a gengiva superiores, tá bem? E o ramo mandibular, que inerva essa parte aqui inferior do rosto, do queixo, a parte dos lábios, dentes e gengiva inferiores e pode subir aqui até próximo ao pavilhão auricular, próximo à orelha, tá bem? Ele é o único músculo que tem um certo papel, o único nervo que tem um certo papel motor, de movimentar a musculatura, que é a musculatura responsável pela mastigação, né? Nós chamamos isso de masseter. Bom, e aqui está uma foto real do nervo trigêmeo, tá bem? Então, aqui o primeiro ramo, chamado V1, o segundo ramo, chamado V2, e o terceiro ramo, chamado V3, tá bom? Então, como eu disse anteriormente, o nervo trigêmeo não é responsável pelos movimentos faciais. E o que o paciente com neuralgia do trigêmeo sente? Isso é muito importante. Ele sente crises de dor facial em um ou mais ramos do trigêmeo. Não irradia, o que eu quero dizer com isso? A dor não é no pescoço, não é na nuca. A dor é exclusivamente nesta região inervada pelo trigêmeo, tá bem? A grande maioria dos pacientes sente uma dor, então, do tipo choque, eventualmente do tipo pontada ou fisgada, e que vem em crises. Começa e termina de repente. Começa e termina de repente. Cada paciente tem uma intensidade da dor e tem uma frequência dessas crises. E essas crises, elas podem ser desencadeadas por estímulos táteis. Então, muitas vezes o paciente coloca a mão, dói, vai escovar os dentes, dói, fala, dói, vai tentar se alimentar, dói. Então, são estímulos triviais que o paciente não consegue evitar, né? É diferente, por exemplo, de um paciente com uma dor nas costas que diz que dói quando ele caminha. E nos piores momentos, ele permanece em repouso. A neuralgia do trigêmeo, não. O paciente não consegue evitar todos os estímulos, porque são estímulos cotidianos, estímulos do dia a dia. Tá?
Com relação aos ramos, né, do trigêmeo, o paciente pode ter dor em um ou mais ramos. Então, o mais comum é ter dor na combinação deste terceiro ramo com o segundo. Então, na área verde com a área azul. Mas o paciente pode ter dor só na área azul, em todos os ramos, só na área verde, só na área roxa e assim sucessivamente. Qualquer combinação é viável, digamos assim. Tá? Causa da neuralgia do trigêmeo. A maior parte das neuralgias do trigêmeo típicas são causadas, então, por uma compressão desse nervo. O que acontece? O nervo ele tem uma camada protetora, né, como se fosse um fio elétrico. E, eventualmente, uma artéria ou uma veia que deveria passar longe do nervo, passa muito perto, tá? E fica pulsando a vida inteira do paciente sobre aquela camada protetora. Chega um momento que essa pulsação dessa artéria, dessa veia, causa uma danificação dessa camada e o nervo entra em curto-circuito. É por isso que sente dor. Eventualmente, existem algumas doenças que têm como própria característica destruir essa camada protetora. São as doenças chamadas de doenças desmielinizantes. O principal exemplo é a esclerose múltipla, tá bem? Eventualmente não tem nada que cause isso, é o próprio envelhecimento dessa camada protetora, tá bom? Em alguns casos, diferente da neuralgia do trigêmeo típica, a gente passa a chamar então de neuropatia do trigêmeo, o herpes zoster, que é a reativação do vírus da catapora, pode cursar com isso. E, eventualmente, quando o paciente vai ser submetido a um tratamento odontológico, eventualmente esses nervinhos podem ser lesionados durante o procedimento, também causando bastante dor, tá bem? Exames de imagem são úteis? Muito, tá? Não necessariamente eles vão mostrar alguma coisa, mas muitas vezes eles podem mostrar ou que tem aquela artéria ou a veia passando ao lado do trigêmeo, ou eventualmente outras causas de compressão, como tumores que são bem mais raros, tá bem? Outra coisa que pode acontecer é mostrar sinais da própria esclerose múltipla que eu falei anteriormente. Esse ponto é muito importante. Pacientes com neuralgia do trigêmeo podem ter exames de imagem totalmente normais, tá? Então, muitas vezes, o próprio paciente ou a família, ou eventualmente a equipe de saúde, acaba questionando a veracidade das dores do paciente porque ele tem um exame que não mostra nada. Mas isso é muito importante. O paciente pode sim ter dor, isso é muito frequente, mesmo quando os exames não mostram nada, tá bem? E outra coisa, nem toda alteração que aparece na ressonância é causa de dor. Então, muitos pacientes têm a alteração na ressonância e não têm a neuralgia, não têm a dor. Então, as duas coisas podem acontecer. Tratamento, né? Quais são as opções de tratamento? Nós sempre começamos com os medicamentos, tá? Se os medicamentos não derem certo, a gente opta por procedimentos minimamente invasivos ou, eventualmente, o tratamento cirúrgico propriamente dito, tá? Medicamentos, sempre a primeira opção. E os melhores medicamentos são da classe dos anticonvulsivantes. Eles têm um bom efeito em 50% a 70% dos pacientes. Por que nós usamos, então, medicamentos anticonvulsivantes? Nós usamos porque esses medicamentos eles têm a propriedade de estabilizar aqueles neurônios que causam a convulsão. E também tem a propriedade de estabilizar aqueles neurônios que estão causando a neuralgia do trigêmeo. Tá bem? O que acontece? Muitos pacientes, até 30% deles, têm efeitos colaterais que eles não conseguem suportar. Ou então nós temos que diminuir a dose do medicamento, a ponto que a dor não passa mais a ser controlada, tá bem? Ou nós temos que suspender de fato a medicação, porque o efeito colateral é muito grave, tá bem? Então, lembrando, todo medicamento, especialmente para a neuralgia do trigêmeo, só pode ser utilizado após consulta médica, tá? Procedimentos intervencionistas, né? Então, o que a gente pode fazer que seja minimamente ou pouco invasivo para o paciente? Radiofrequência do trigêmeo,
compressão por balão e, eventualmente, toxina botulínica. Nós vamos falar a respeito de todos eles. Então, a radiofrequência. Eu vou explicar exatamente como que funciona. É um procedimento que é feito sob sedação, então não precisa de uma anestesia geral, não precisa de uma internação, e somente indicada para pacientes que não melhoraram com o medicamento. Se melhorou com o medicamento e está tudo bem, não deve fazer a radiofrequência. Tá? Então, como que funciona? Nós sabemos que o trigêmeo, especialmente o ramo mandibular, ele passa por um buraquinho no osso, né, que está desenhado aqui nessa figura, bem aqui, tá bem? E nós conseguimos visualizar esse buraquinho no osso através de um raio-x específico no centro cirúrgico, tá? Então, esse buraquinho aqui mais claro, tá? E nós conseguimos colocar uma agulha por dentro desse nervo, tá? Então, a agulha normalmente entra por fora aqui da bochecha, tá bem? O paciente não sente nada porque está dormindo, está sedado, tá bem? Como se fosse uma endoscopia, tá? Quando a agulha estiver bem posicionada no nervo trigêmeo, a gente coloca um eletrodo por dentro dessa agulha. Esse eletrodo é ligado a um gerador de radiofrequência. E esse gerador emite uma corrente elétrica cujo objetivo é inativar o nervo, tá bem? É eficaz o procedimento? Sim, é bastante eficaz, tá? Então, esse é o maior estudo feito com esse tipo de procedimento até hoje. Então, o que eles perceberam? Aqui na coluna em azul, são os pacientes que fizeram uma vez o procedimento. Um alívio imediato que supera 95% das vezes. E aí os pesquisadores foram acompanhando esses pacientes até por 20 anos. Então, vamos pegar aqui 10 anos como parâmetro. Em 10 anos, pouco mais da metade dos pacientes que fizeram uma vez o procedimento ainda estavam sem dor. Isso mostra para a gente que é um bom procedimento, mas não necessariamente vai durar para sempre, tá? Aqui em verde foram os pacientes que fizeram mais uma vez o procedimento, uma vez que a dor tenha voltado, mantendo aí uma alta chance de sucesso, tá bem? Então é um bom procedimento para quem tem dores que não melhoram com o medicamento. Complicações possíveis dos procedimentos. Isso é muito importante que o paciente tenha ciência antes de decidir fazer o procedimento. Então, a complicação mais temida, felizmente ela é pouco frequente, menos de 1% dos casos, é o que nós chamamos de anestesia dolorosa. É o paciente ficar com o rosto dormente, como se fosse uma anestesia de dentista, mas sentindo dor, tá bem? Alterações da sensibilidade, como um formigamentozinho ou uma dormência, pode acontecer também, tá bem? Então é importante que o paciente saiba dessas complicações antes de optar por fazer o procedimento. Compressão por balão. Como que é feito isso? Basicamente da mesma forma que a radiofrequência nos passos iniciais. Ou seja, o paciente vai receber uma sedação, tá bem? E nós vamos alocar uma agulha específica ao lado do nervo trigêmeo. A mesma coisa que a gente fez na radiofrequência. Então aqui está o buraquinho aqui, tá bem? O balão, ao contrário da radiofrequência, que a gente vai colocar um eletrodo, nós vamos colocar um catéter por dentro dele. Na pontinha desse catéter tem um balão. Esse balão vai ser insuflado por um determinado tempo que já é estudado, tá bem? Essa compressão vai causar uma falta de sangue transitória no balão, no trigêmeo. E é isso que vai inativar o nervo, tá bem? Ao final do procedimento, são retirados não só o balão, mas também a agulha. Não fica nada dentro do paciente. Isso é importante que o paciente saiba, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo um raio-x que é do procedimento real, tá? O balãozinho aqui insuflado, tem uma substância que a gente consegue ver no raio-x, ele está insuflado aqui de forma perfeita ao lado do trigêmeo, tá bem? Também tem algumas complicações possíveis, como alterações da sensibilidade, principalmente dormência. O que mais acontece é a dormência. É o paciente sentir como se fosse um finzinho de anestesia de dentista, tá bem? Isso é o que mais acontece. Lembrando que todo procedimento só deve ser realizado após a explicação das suas possibilidades de sucesso e também das possíveis complicações possíveis. Não só o paciente, mas os seus familiares devem saber exatamente o que aquele procedimento pode oferecer, não só de bom, mas também de ruim também. Tá? Outras opções seria a infiltração de toxina botulínica
A mesma toxina botulínica usada para estética pode servir para dor também, só que ela tem um efeito mais curto do que os outros procedimentos. A cirurgia, a radiocirurgia, que é o Gamma Knife, que poucos centros no Brasil fazem, demora um pouquinho mais a melhora, mas também é um bom procedimento. E a cirurgia aberta, a neurocirurgia para descompressão do trigêmeo, que é feita por um neurocirurgião e já é um procedimento bem mais invasivo, tá bem? Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tirar essas dúvidas. Deixa eu ver aqui se alguém já mandou alguma pergunta. Várias pessoas dando boa noite todo mundo. Isaac Moraes dizendo que depois da cirurgia não sentiu mais dores. Isso é muito bom, Isaac, porque são dores de fato bastante importantes, bastante sofridas, e é muito importante, é muito gratificante que o paciente fique sem dor. A Sheila Souza pergunta se eu falarei sobre neuralgia do pudendo. Eu posso marcar um dia para falar sobre isso também, que é uma causa de dor no períneo, né, e isso também traz bastante sofrimento ao paciente. A Gleidiane Leal diz que infelizmente tem em todos os ramos. Normalmente, quando o paciente tem dor em todos os ramos e não melhora com o medicamento, ou a gente opta pela cirurgia aberta ou pela compressão por balão. A Rosana Patete, boa noite, Rosana. A Regina Machado diz que tem do lado esquerdo, então esse é outro ponto. Na grandíssima maioria das vezes, as dores são de um lado só, tá bem? Pode ser tanto do lado esquerdo como no direito. O lado direito é um pouquinho mais frequente. A Tamires diz que tem no ramo oftálmico, né? Então, quando o paciente tem dor no ramo oftálmico, é muito importante diferenciar se ele não teve um herpes zoster antes, porque o herpes zoster pega preferencialmente esse ramo oftálmico. A Tamires Pereira pergunta se é muito caro um procedimento desse. Tamires, tudo depende de onde você vai fazer o procedimento. Esse é um procedimento que, eventualmente, até o convênio cobre, né? Se você conseguir um médico que atenda o seu convênio, ele cobre. E existem poucos centros do Brasil, mas existem que fazem esse procedimento pelo SUS, acredito, né? Em especial os hospitais maiores, como o Hospital São Paulo, o HC, cada um, principalmente nas capitais, né? Obrigado, Raquel, pelos comentários. A Tamires pergunta se pessoas jovens podem fazer esse procedimento. Tamires, a sua pergunta é muito importante, porque a idade a gente usa para definir o tratamento. Se o paciente for muito jovem, abaixo de 50 anos, e tiver uma compressão documentada na ressonância, é preferível, na maioria das vezes, optar pela neurocirurgia. Por quê? Porque a neurocirurgia ela começa a ficar mais arriscada quando o paciente fica mais idoso ou quando ele tem muitas doenças associadas, como pressão alta, diabetes, problemas do coração. Quando o paciente é jovem, o índice de complicação da cirurgia é menor e aí então vale a pena a cirurgia. Tá? Então, pacientes muito jovens, a gente costuma indicar a cirurgia. A Rosana, que é uma paciente muito querida, fiz radiofrequência do nervo, nunca mais senti dor. Que bom, Rosana. Fico feliz demais com isso, viu? A Maria Bethânia também, que é uma paciente que fez o procedimento comigo, uma paciente muito querida também. Obrigado pela mensagem, Maria. A Tamires diz, tive aneurismas cerebrais na carótida interna direita e lesionou o nervo trigêmeo do lado direito, e com isso adquirido um ramo oftálmico. É um caso bem mais específico, Tamires, muito mais específico, muito mais raro, digamos assim, mas também é passível de tratamento. E a gente segue na mesma linha, começa com medicamentos antes, se não resolver, a gente opta por um tratamento um pouquinho mais invasivo, tá bem? A Lilian Dias diz, doutor, boa noite. Eu consegui, através do remédio, controlar o choque, mas tenho dor contínua no setor maxilar próximo ao olho. Essa dor existe como neutralizar? Eu não posso nem mexer no nariz. Existe, Lilian. Primeiro é preciso examinar para saber se de fato é uma neuralgia do trigêmeo. Se for, para o ramo maxilar, a radiofrequência pode ser uma boa opção.
A Laudiceia Gonçalves, boa noite, doutor André. Eu fiz a cirurgia aberta, mas continuo com dor. Não posso com o vento e calor que começo a ter dor. Desesperador, não consigo entender por que não deu certo. Laudiceia, a cirurgia é um bom tratamento para isso, resolve mais de 90% dos casos, mas não resolve todos. Nada resolve todos os casos 100%, tá bem? Então, se um tratamento não deu certo, é possível que nós tentemos outro tratamento, como, por exemplo, a compressão por balão. A Tamires, que falou do aneurisma de carótida, disse que tem 31 anos, veja como é jovem, e tem neuralgia desde os 25, não? Já são 6 anos de sofrimento. A Viviane Santos diz que está lutando com... a Viviane também é minha paciente, tentando com as medicações após procedimento odontológico. Então, a neuralgia, depois de procedimentos odontológicos, ela é um pouco diferente da neuralgia do trigêmeo típica. A neuralgia do trigêmeo típica, normalmente ela vem em choques, em crises. Após procedimento dentário, na maioria das vezes, acontece de forma contínua, né? A Elizabeth Nato faz uma pergunta muito importante. Boa noite. Qual a diferença entre radiofrequência e bloqueio? A radiofrequência, Elizabeth, nós vamos então colocar uma agulha que por dentro dela vai um eletrodo que queima o nervinho, inativa o nervo. O bloqueio, ele é feito ou somente com anestésico ou com anestésico associado a uma substância anti-inflamatória, né? Então a duração da radiofrequência costuma ser bem maior do que a duração do bloqueio. Tá? Então nós respondemos aí a todas as perguntas. Fiquem à vontade para mandar outras dúvidas em box, que eu estou à disposição para responder. Tá? Tenham todos aí uma boa noite e fiquem seguros e boa sorte nessa pandemia que a gente está vivendo aí.